Boa tarde. Hoje é segunda-feira, 27 de março. O Senado Notícias está no ar. A Comissão de Direitos Humanos começou hoje um ciclo de debates sobre o aumento da fome no Brasil. Participantes defenderam a volta da busca ativa de quem realmente necessita de ajuda do governo. Atualmente, cerca de 33 milhões de brasileiros vivem numa situação de insegurança alimentar, ou seja, não têm a garantia de que conseguirão se alimentar todos os dias. O Brasil tinha saído do mapa da fome e voltou nos últimos anos. As pesquisas confirmam que a fome no Brasil tem cor, geografia e gênero. A vulnerabilidade maior está entre mulheres, principalmente as famílias chefiadas por mulheres, negros e pardos, famílias de baixa renda, menor escolaridade, desempregados, pessoas que vivem na informalidade. Então, é um conjunto de que nós sabemos e muitas vezes eles se mesclam. Então, a gente sabe que, inclusive, tem a questão que a fome, ela tem cor, ela tem gênero, ela tem sua renda, ela tem, inclusive, também sua geografia. Então, é muito importante para desenhar as políticas e desenhar esse monitoramento. A representante do Ministério da Saúde falou sobre como o governo está monitorando os dados sobre a insegurança alimentar e destacou a relação da insegurança alimentar com a saúde dos brasileiros. O aumento da ansiedade e estresse por conta da incerteza em saber se no outro dia vai ter alimento. É uma situação de impotência, vergonha e culpa quando a aquisição de alimentos acontece de modo atípico, além do medo da fome. Então, o risco de depressão aumenta 40% e de estresse 34%. O consultor legislativo do Senado destacou o papel de políticas públicas como Bolsa Família no combate à insegurança alimentar e defendeu a retomada da busca ativa de quem realmente precisa estar no programa. Ao longo dos últimos anos, no período da pandemia, infelizmente, colegas e senador, houve um entendimento de que bastava transferência de renda direta para as pessoas que se cadastrassem por aplicativo de celular. E muitas vezes houve fraudes, o TCU estima aí a casa de mais de 50 bilhões de reais que foram destinados para as pessoas que não precisavam receber esse recurso, porque não havia, nessa época da pandemia no Brasil, esse trabalho afinado, articulado entre os 3 níveis de governo. Porque é no governo local que, de fato, com os gestores públicos locais, assistentes sociais, as secretarias de educação, de saúde, de assistência social, que se consegue localizar as famílias mais vulneráveis por meio do que a gente chama de busca ativa dessas famílias. É o Estado indo atrás dessas famílias para localizá-las. Os senadores podem votar nesta terça-feira, em plenário, um projeto que prevê atendimento telefônico diferenciado para pessoas com deficiência. Outro projeto que deve ser analisado pelos senadores é o que inclui no calendário escolar das instituições públicas a Semana da Educação Olímpica. Um dos itens da pauta é o projeto de lei da Câmara que prevê que centrais telefônicas de prestação de serviço ofereçam atendimento prioritário para pessoas com deficiência. No Senado, o texto recebeu algumas alterações que determinam que os serviços públicos de emergência e recebimento de denúncias também ofereçam atendimento prioritário e especializado a esse público. A matéria já foi aprovada pelas comissões de Direitos Humanos e Ciência e Tecnologia e agora será apreciada pelo plenário. Outro projeto que deve ser analisado pelos senadores é o que inclui no calendário das escolas públicas a Semana da Educação Olímpica. A ideia é desenvolver atividades de todas as disciplinas em conjunto com a educação física. O foco é estimular o olimpismo, uma filosofia olímpica de vida que utiliza o esporte como instrumento para promover a paz, a união, o respeito às regras e ao jogo limpo, o chamado fair play. Também está na pauta um projeto de lei complementar para incluir o município de Uruana de Minas na região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e entorno. E amanhã deve ser instalado o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado. Também serão eleitos o presidente e vice para os próximos 2 anos. A reunião está marcada para as 14h. O plenário já aprovou os novos integrantes do colegiado. Confira quem são.
São 15 titulares e 15 suplentes, indicados pelos líderes dos blocos partidários. Os senadores titulares são do Bloco Parlamentar Democracia, que engloba os partidos MDB, União Brasil, Podemos, PDT, PSDB e Rede. Senadores Jaime Campos, Davi Alcolumbre, Eduardo Braga, Renan Calheiros, Marcos Duval e o Everton. Bloco Parlamentar Resistência Democrática, partidos PSD, PT e PSB, senadores Otto Alencar, Omar Aziz, Fabiano Contarato e Jorge Cajuru. Bloco Parlamentar Vanguarda, partidos PL e Novo, senadores Magno Malta e Jorge Seife. E do Bloco Parlamentar, partidos PP e Republicano, senadores Doutor Irã e Hamilton Mourão. E o senador Márcio Bittar, do União Brasil do Acre, foi aprovado para ocupar o cargo de corregedor do Senado. A Corregedoria Parlamentar é o órgão responsável por promover a manutenção do decoro, da ordem e da disciplina na casa, incluindo questões referentes às seguranças interna e externa. Os senadores aprovaram também mais 2 nomes para a mesa no biênio 2023 e 2024. Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, como primeira suplente, e Ivete da Silveira, do MDB de Santa Catarina, que vai ocupar a vaga de segunda suplente. As altas taxas de juros seguem sendo um dos pontos principais na semana econômica. O problema da vez são as taxas cobradas pelos bancos nos empréstimos consignados aos aposentados. Assunto da coluna de economia de hoje com a editora do programa Agenda Econômica, Antônia Márcia Vale. Olá, Antônia, seja bem-vinda ao Senado Notícias. Obrigada, André. Você tem razão, os juros estão e continuarão por muito tempo presentes aí na nossa pauta diária, né? Enquanto tivermos esses juros recordistas, não tem mesmo como esse assunto sair da ordem do dia. Todo mundo que precisa de um empréstimo sabe o quanto pesa uma taxa básica de juros em 13,75% ao ano, André. A taxa Selic do BC, ela funciona como um piso, mas ao emprestar dinheiro, os bancos sempre cobrarão muito acima por causa dos custos das operações e dos lucros que pretendem alcançar. Numa conversão aproximada de juros simples, a taxa de 13,75% ao ano significa uma taxa mensal de 1,08%. Então, vamos lembrar a história da crise dos juros dos consignados aos aposentados. Até o início de março, o teto dos juros cobrados pelos bancos nos empréstimos consignados aos aposentados era de 2,14% ao mês, quase o dobro da Selic. Anualizado de forma simples, isso significa quase 29% ao ano. No dia 13 de março, o Conselho Nacional de Previdência Social, que regula esses empréstimos, decidiu baixar esse valor para 1,70% ao mês. Isso vai dar quase 22,5% ao ano. Esse número já é quase o dobro da Selic. Antônia, como é que os bancos reagiram a isso? André, essa reação, ela não foi boa. Dia 13, a Febraban divulgou nota onde argumenta que com esse nível de remuneração dos empréstimos, os bancos teriam dificuldade em manter a operação. E aí muitos simplesmente suspenderam o consignado, inclusive os bancos públicos. E assim o que era para ser uma boa notícia para os aposentados virou um problema para eles e para o governo também, pois o Conselho da Previdência é um órgão presidido pelo ministro da Previdência. Por e-mail, agora no começo da tarde, a assessoria da Febraban disse que a entidade participou de mais uma rodada de conversas no âmbito do grupo de trabalho coordenado pelo Ministério da Fazenda e as propostas dos dois lados agora estão mais próximas. Lembrando que depois da repercussão negativa, foram feitas reuniões entre os representantes do governo e dos bancos para tentar chegar aí a um teto que seja aceitável pelas instituições financeiras e pelos trabalhadores aposentados. Por falar nisso, Antônia, como é que eles estão reagindo a essa situação? Bom, na sexta-feira, dia 24, os integrantes do Ministério da Fazenda se reuniram com representantes dos bancos e ouviram que as instituições financeiras aceitam esse algo em torno de 2% ao mês.
Só que os representantes dos trabalhadores e aposentados também fizeram reuniões para tentar construir uma proposta que chegue aí a um patamar de juros que permita a retomada do crédito. Ariovaldo Camargo, que é da CUT e é um dos representantes dos trabalhadores da Ativa no Conselho da Previdência, afirma que alguns bancos têm condições de emprestar cobrando até menos de 1,7% ao mês. Segundo ele, dados do INSS mostram que antes de os bancos suspenderem os empréstimos, foram feitos mais de 15 mil novos contratos com o valor definido na reunião do dia 13, que era 1,7%. E que isso prova a viabilidade do índice proposto naquela reunião do Conselho. Ariovaldo afirma que os trabalhadores vão tentar compor um acordo de meio termo entre os mais de 2% que querem os bancos e o 1,7% definido dia 13. Esse meio termo pode ser algo em torno de 1,9%, André. Antônia, muito obrigado pela análise aqui com a gente. Eu que agradeço. Os primeiros vetos do presidente Lula neste mandato serão analisados em sessão do Congresso depois da Semana Santa. Na mesma sessão, pode ser lido o requerimento para a criação de uma CPI mista dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. São 24 vetos que aguardam para serem analisados e todos estão trancando a pauta. 19 são vetos do ex-presidente Jair Bolsonaro e 5 do presidente Lula. Um dos vetos mais antigos é o que foi aplicado ao projeto que deu origem à Lei sobre Crimes contra o Estado Democrático de Direito, com a criminalização das fake news, por exemplo. Também está na lista o veto parcial do governo ao projeto que criou o Piso Nacional de Enfermagem. Também devem ser analisados pelos parlamentares 294 itens vetados da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Há também os vetos ao Marco Legal das Ferrovias. Dos 38 dispositivos vetados, um já teve o veto mantido em sessão do Congresso em abril. Ainda está na lista o veto ao dispositivo da lei que flexibiliza as regras do setor aéreo e que acaba com a cobrança para o despacho de bagagem. Dos 5 vetos do presidente Lula, um deles trata da inclusão da educação digital nos ensinos fundamental e médio. A justificativa do governo para vetar esse item é que, para incluir qualquer componente de forma permanente da Base Nacional Comum Curricular, é necessária a aprovação do Conselho Nacional de Educação e a homologação do ministro da pasta. Há também um veto a um item do orçamento que prevê a identificação das despesas que foram ampliadas pela PEC da transição. A justificativa é que o texto aumentava a rigidez e a ineficiência na alocação dos recursos. É muito importante que haja organização das definições de liderança de governo, liderança de oposição, uma reunião de líderes para definir eventuais acordos sobre os vetos que serão objeto dessa sessão do Congresso Nacional, e a questão também do requerimento da CPMI, que já foi apresentado e que há, obviamente, a intenção de parlamentares de ver esse requerimento lido. Então, a sessão do Congresso deve ficar para depois da Semana Santa. Eu espero que na semana seguinte, ao final da primeira quinzena de abril, nós possamos fazer a sessão do Congresso Nacional, mas isso também eu vou tratar com o presidente Arthur Lira, haja vista que a sessão do Congresso Nacional é feita no plenário da Câmara dos Deputados, é muito bom que haja esse alinhamento com a Câmara. O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, anunciou em plenário a instalação imediata das comissões mistas para analisar medidas provisórias. O presidente do Senado respondeu à questão de ordem apresentada em plenário por um grupo de senadores que pedia o cumprimento da Constituição com a retomada das comissões mistas. Durante a pandemia, um ato do presidente do Congresso Nacional excluiu a análise na comissão mista e as MPs passaram a ser votadas direto em plenário. Com a volta do trabalho presencial, o ato foi revogado pelo presidente Rodrigo Pacheco, mas até agora o presidente da Câmara, Arthur Lira, não instalou nenhuma comissão mista para debater as medidas encaminhadas pelo novo governo. Na reunião desta quinta-feira com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, os líderes foram unânimes em apoiar a questão de ordem apresentada em plenário e em defender a instalação das comissões mistas para analisar as medidas provisórias.
60 dias já se passaram, os prazos constitucionais também estão correndo e nós esperamos, portanto, que as comissões mistas possam ser instaladas. O óbvio é o cumprimento da Constituição. E o cumprimento da Constituição exige, findada a regra de exceção, que era a pandemia, e a própria Câmara dos Deputados foi a primeira casa até a voltar ao presencial, a reconhecer o fim da pandemia, digo, nas suas tarefas, né? Então, é meio incoerente. Agora a gente tem que voltar para o rito constitucional. Esse rito das medidas provisórias começarem pela Câmara dos Deputados e depois virem para o Senado, isso aconteceu durante a pandemia. Agora a pandemia acabou. Então, temos que voltar às comissões mistas. É isso que está previsto na Constituição. Logo após a reunião de líderes, o presidente Rodrigo Pacheco anunciou a decisão sobre a questão de ordem, que será encaminhada por escrito à Câmara dos Deputados. A decisão da presidência do Congresso Nacional, materializada nessa decisão escrita, quanto à prejudicialidade daquele ato da comissão diretora do passado, em razão do fim da pandemia, na estrita interpretação do que foi o Pleno do Supremo Tribunal Federal em razão dessa excepcionalidade, e retomaremos a ordem constitucional com a determinação pela presidência do Congresso Nacional da instalação imediata das comissões mistas de medidas provisórias, com as indicações pelos líderes de Senado e Câmara dos membros dessas comissões mistas de medidas provisórias, para que possamos cumprir o nosso papel constitucional, como sempre fizemos, inclusive no governo anterior. Uma proposta no Senado cria a Política Nacional de Fornecimento Gratuito de Medicamentos à base de canabidiol e outros princípios ativos da cannabis. A ideia é que sejam distribuídos gratuitamente pelo SUS. Hoje, esses produtos podem ser comprados com receita médica, mas o custo é muito elevado. A cannabis sativa é oficialmente cadastrada como planta medicinal pelo Brasil desde 2017, quando foi incluída na lista da Anvisa. Pesquisas científicas já comprovaram a eficácia da cannabis em tratamentos para epilepsia, artrite, Alzheimer, Parkinson, autismo, dor crônica e outros. Há ainda muitos estudos em andamento para novos usos terapêuticos. Com uma receita médica em mãos, é possível comprar um medicamento e 25 produtos à base de cannabis. Os produtos são substâncias ainda em estudo, com prazo de 5 anos para que seja comprovada a eficácia e então se torne um medicamento. O acesso a esses 25 produtos que estão autorizados e a um medicamento que também já está registrado à base de derivados de cannabis pode ser feito mediante a apresentação da prescrição médica em farmácias e drogarias. Os princípios ativos da cannabis são os canabinoides, uma classe de compostos químicos que ativam receptores presentes em todo o corpo que regulam vários processos fisiológicos. Na natureza, existem duas categorias de canabinoides: os endocannabinoides, produzidos naturalmente pelo corpo humano, e os fitocannabinoides, produzidos por plantas. As do gênero cannabis são as que têm concentrações mais altas. O composto de aplicação terapêutica mais conhecido é o canabidiol, ou CBD. Camila é mãe de um menino autista que não falava até iniciar o tratamento com CBD. Hoje eu posso dizer assim que o CBD fez um milagre na fala do meu filho, claro, juntamente com as terapias, né? Mas ele hoje é uma criança verbal e a gente vê que mudou muito, né? Depois de um ano e 3 meses de fazendo esse tratamento, ele desenvolveu assim maravilhosamente bem a fala. Além do CBD, existem mais de 100 outros canabinoides conhecidos e catalogados. Um dos canabinoides presentes em maior quantidade na cannabis é o tetrahidrocannabinol, ou THC. É importante destacar que o THC, que é o princípio ativo da cannabis, é o que provoca barato, é também um composto que tem sim efeitos terapêuticos comprovados, por exemplo, para dor crônica, né? Por exemplo, para quadros de neuromusculares,
né? Então a gente sabe que o THC ele tem sim um potencial bastante importante terapêutico, especialmente no controle da dor. Os medicamentos à base de cannabis têm custo muito alto. No estado de São Paulo, a distribuição gratuita é lei desde janeiro. Aqui no Senado, 2 projetos prevêem a distribuição pelo SUS em todo o país. A diferença é que a proposta de Política Nacional de Fornecimento Gratuito de Medicamentos à base de canabidiol inclui também a associação com outros canabinoides. O testemunho da senadora Mara Gabrilli na Comissão de Direitos Humanos em 2019 serviu de motivação à proposta do senador Paulo Paim. E eu me trato com cannabis medicinal. E quando eu não tenho esse remédio, porque a cannabis medicinal é uma conjunção de canabinoides. São mais de 100 canabinoides que essa planta tem. Entre eles, o canabidiol e o THC. Quem somos nós para prescrever, para dizer para o cidadão, olha, você só pode tomar CBD, você não pode tomar THC. Assegurar que a cannabis vai ser fornecida gratuitamente pelo SUS, você está combatendo a doença e a dor. Quantas vezes a Mara, em debate na Comissão de Direitos Humanos, disse, e eu repito aqui, né? Eu posso comprar em qualquer lugar do mundo, tenho condições. Mas e os pobres? Morrem de dor, porque não vai poder ganhar 2 mil por mês, vai pagar 3.500. Por exemplo, alguns vidrinhos para ter o direito às gotas de cannabis? Claro que não. Então, essa é a realidade do nosso país. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.